Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Dessa vez eu tive que ligar os refletores, que já tá escuro. Já são quase 8 horas da noite. Então fica escuro o quarto, não adianta, mesmo com essa luzinha aqui. Não fica legal, tio Sporóquios. Então nós tivemos que ligar os refletores. Que nem vampiro. Mas é isso, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira pra gente bater um papo, pra gente se divertir, pra gente dar risada, pra gente ver umas perguntas bem nada a ver. Porra, as últimas segunda-feiras estão sendo penosas. Tem uma pérola aqui que eu peguei, que me mandaram por e-mail. É difícil. É difícil, é torre, é prédio. Chega uma hora que é complicado, né? Mas tudo bem. Acho que as pessoas têm graus diferentes de aprendizado. O problema não é nem o aprendizado, mas é a crítica sem fundamento. Aí é o que é o pior. Ah, o Spook House vê espírito, mas isso não está na Bíblia. E desde quando o espiritismo está na Bíblia? E desde quando a Bíblia realmente ela possui essa estrutura? Porque ela foi sendo alterada, corrigida ao longo da história. E foi, sabe, quer dizer, quantos apócrifos existiam na época e quantos foram escolhidos para compor o Novo Testamento. Então, assim, o julgamento de valor pelo cristianismo é um dos piores, mais sujos e imundos que eu já vi, né? Porque tudo se refere à Bíblia. Não, se não está na Bíblia, não existe. Mas o iPhone não está na Bíblia e você tem um iPhone. Mas nem tudo... Eu tenho um iPhone. O teu Nike que você está usando, Jesus não usava. Não existia carro na Bíblia. Como não? Claro que existia. Como é que aquele Jesus se locomovia? É assim. É sempre assim. Sabe? Então a gente escuta esse discurso e fica impressionado com as coisas. O discurso cristão é o mais complicado de todos. Então vamos lá. Separei algumas perguntas aqui para ver te tirar as dúvidas, respectivas dúvidas. I am Zaidi. Queridíssimo Sporóquios, vulgo Rodrigo. É eu. Recentemente eu estava lendo O Passe Magnético, seu fundamento e sua aplicação. E logo no primeiro capítulo, Fluido Cósmico, fala sobre a energia divina. Imagino que os budistas chamam de prana. Não. E diz que essa energia é essencialmente eletromagnética. Acho que seja a famosa energia escura. Puta, energia escura. Vamos lá. Não, eu vou parar agora. Vou parar, que já temos muita bola rolando aqui a montanha. Tá? Eu tive um livro falando sobre o passe magnético. Um livro enorme, capa amarela, assim. Putz, eu comprei numa banca de jornais espíritas que ficava no interior de São Paulo. Eu comprei 2 livros lá. Eu comprei esse do passe magnético, capa amarela, grande, e comprei o do Allan Kardec, o Druida Reencarnado. Tá? Esses 2 livros eu comprei lá. Muito bem. Então quando você fala que essa dita energia divina, que o budista chama de prana. Não, o budismo não chama de prana. Quem chama de prana, chi, ki ou energy é mais a medicina chinesa, que vai trabalhar com o conceito de fluxo de energia. Não, o budismo ele trabalha com outro conceito, tá? Com outras formas de energia do corpo, mas isso não é explícito e aberto às pessoas. As práticas budistas, principalmente as de manifestação e movimentação de energia do corpo, elas ocorrem de uma tradição antiga, antes do budismo, que é o bonismo. As práticas do bonismo, as técnicas de respiração do bonismo e a manifestação dessas energias por meio dos 3 canais, vermelho, branco e azul, se dá com outros nomes, mas não prana, tá? Tem outros nomes de energia. Tanto que eu tenho algumas sadhanas aqui, são os livros budistas de práticas, que não falam prana. Eles utilizam outros termos para se referirem à energia do corpo,
ok? E onde elas se localizam? Quando você fala então de prana, prana é um conceito ligado muito mais ao Japão, à China, à Índia, que vai trabalhar com isso. Então, prana, por exemplo, prana yoga, prana terapia é um conceito muito mais também hindu. Na Índia tem os prana yogas, pranayamas, que são as técnicas de respiração, onde você vai movimentar os canais de energia por meio da entrada e saída do ar. Então, os pranayamas, que são essas práticas de respiração, beleza. Quando você vai na medicina chinesa, por exemplo, eles vão trabalhar o Qi, ou Qi, que é o conceito de prana, passado pro idioma deles, né? Aí você tem o Qi, que é pré-celestial, pós-celestial, o Qi, ou o Qi dos alimentos, que depois vai para o pulmão, o coração, o fígado, e ele depois volta para o rim. Então tem um fluxo de energia no corpo, que se dá exatamente por isso, tá? O budismo não trabalha com o conceito de prana. Prana é medicina tradicional chinesa, trabalha com prana, Qi ou Qi, justificando-se as enfermidades. E o hinduísmo, dentro das práticas de prana yoga e outras práticas ali. Tá? E outra, não é eletromagnética, vocês têm mania de chutar as coisas. Não é uma energia eletromagnética, porque se fosse eletromagnética, você ia sair com um monte de metal grudado no seu butico, você ia afetar tudo que era parte elétrica de uma casa, você ia dar blackouts no bairro, sabe? Quer dizer, no primeiro fluxo de energia que o seu corpo emanar, você tosta a tomada. De novo, vocês pré-determinam coisas por achar que. Então o juízo de valor de vocês é complicado. Vocês não podem julgar que aquilo é uma energia eletromagnética, porque ela não trabalha com magnetismo. Tá? Eu não sei de onde vocês tiram esses conceitos. Vocês têm que saber que prana é muito mais ligado ao hinduísmo e a medicina tradicional chinesa trabalha com conceitos de prana. Passe magnético não pode trabalhar com esses conceitos porque são conceitos de religiões. O passe magnético vai ter o seu próprio idioma, que é o dito fluido cósmico, beleza. Aí pode entrar até dentro das teosofias de Madame Blavatsky para tentar entender a cosmologia, entender como se dá o processo dessa formalização da energia, de venda de uma divindade, de Deus ou o que for. Ok. Ainda pré-determinar que é uma energia escura. Não tem energia escura. Se esse fluido cósmico está preenchendo todo o espaço, não sei, isso é uma dedução sua. Significa que de certa forma estaríamos dentro de Deus? Deus não existe. Novamente, se você chegar a falar Deus cristão, é uma coisa. Se você falar o Deus judeu, é diferente. Se você falar conceitos de Deus dentro de outras religiões, eles não existem. O budismo é não teísta. Então como é que você pode predeterminar a obrigatoriedade da imposição de um Deus a povos que não acreditavam em Deus ou são politeístas, acreditam em vários deuses? Sabe, você vai perguntar para um egípcio sobre, então nós estamos inseridos dentro de um Deus. Ele vai falar qual deles? Sabe, mesmo dentro do hinduísmo, você vai falar, estamos inseridos dentro de quem? De Brahma, Vishnu, Shiva, Lakshmi, Ganesha, de que Deus? Sabe, então assim, não existe isso. As pessoas criam nomes. Então o Espiritismo acredita nessa ideia do fluido cósmico. Beleza. É comprovado? Não. Qual é o justificativo para a existência desse fluido cósmico? É uma energia que toma o corpo e que faz com que eu consiga ser um agente, um veículo, um vessel para poder atender as necessidades de uma pessoa, retirando as enfermidades de seu corpo de energia e fazendo com que ele se restabeleça. Ok. Como é que eu mensuro isso? É eletromagnetismo. Não é. Como é que eu mensuro isso? Não tem como. Então, por isso, parte de um princípio de crença. Eu acredito que seja isso, porque os resultados, eles são palpáveis. Ok. Existem artigos científicos que realmente comprovam a possibilidade de uso de técnicas de bioenergia para tratamentos. Existem milhares de documentos desse tipo e que trazem resultados muito bons. Eu tenho aqui para glaucoma, diabetes, insuficiência renal, câncer, eu tenho esses artigos científicos. Ok,
Eles trazem resultados palpáveis? Trazem. Até mesmo dentro das técnicas hindus de projeção de prana, de energia, que são os pranaterapias. Funcionou? Funcionou. Foi comprovado? Foi. Mas como é que se justifica a origem dessa energia? Aí já é uma outra busca. Já é tentar achar possibilidades dizendo, ok, ele canaliza essa energia da onde? Ah, é Deus que emana, mas a religião do cara não acredita em Deus, e como é que faz? Vocês não podem criar histórias, enredos ou justificativas que vocês acham que é. A gente tem que parar e observar os fenômenos e tentar entender qual é a origem de tais fenômenos. Quando você pega um objeto, por exemplo, você pega a tampa dessa câmera, tá aqui, beleza? Tô fazendo propaganda, mas é a câmera que eu uso, tá? Tá aqui. Você vai ver só um lado, ou você vai tentar entender como ela é feita, o encaixe dela, qual é a milimetragem, como ela se encaixa dentro da câmera. Você vai entender os mecanismos para poder manuseá-la. Eu não posso só olhar um lado da coisa. Eu vejo o resultado da aplicação das várias práticas integrativas complementares. Beleza. Seja reiki, seja massoterapia, seja a medicina antroposófica, seja a auriculoterapia, auriculoacupuntura, tudo que envolve as terapias hoje. Elas são aplicadas? São. Tem resultado? Tem. Caso contrário, elas não seriam aplicadas. Fitoterapia é legal pra caramba. Eu não sou muito fã de florais de Bach, mas existe. Homeopatia também não sou muito fã, mas existe. Porque eu não acho legal, mas aí é uma opinião pessoal minha. Eu estudei florais de Bach, eu conheço as 38 plantas utilizadas. Beleza. Quando você olha isso, você fala, eu só estou vendo um lado. Mas e o outro lado? O que está atrás disso? Eu tenho que observar todas as possibilidades para aí sim tampar todas as lacunas que eventualmente possam estar criando achismos. O achismo não é uma métrica que eu posso colocar como um elemento para a criação de um artigo científico. A técnica funciona, ela dá resultado, mas o que está por detrás dela? Eu vou te falar uma falha que aconteceu. A USP pediu para que profissionais que trabalham como enfermeiros dentro de um hospital fizessem parte de um artigo científico, uma pesquisa. Muito bem. Separaram quem conhecia técnicas de terapias alternativas. A grande maioria conhecia Reiki e sabia realmente como aplicar. Outra maioria falou que sabia mais ou menos, mas não tinha a menor noção de como aplicar. E outros falavam que trabalhavam com outras técnicas, mas que também não era tão profundo e realmente nem sabiam se poderia dar resultados. Mas foram parte dessa pesquisa. Fizeram realmente efeito placebo para algumas pessoas, para outros realmente foi aplicada a técnica e tudo mais, e viram que deram resultado. Porém, a pesquisa foi invalidada. Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Então o pesquisador olhou e falou, por mais que deu resultado legal, eu invalido, por quê? Porque elas podem colocar em risco certas pessoas por não saberem o que estão fazendo. Quando eu falo para vocês, eu estudei, foram 15 anos numa sala de aula aprendendo com mestres das Filipinas, monges, que realmente eles ensinaram para mim técnicas que são desconhecidas no Brasil e que têm validade no mundo, e eu paguei por isso, e paguei caro. Foram 15 anos aprendendo antes de colocar a mão numa pessoa. Para quê? Para que eu pudesse ter certeza do que está acontecendo, para que eu pudesse validar o trabalho. Mas nunca busquei fazer isso academicamente. Por quê? Porque eu nunca pensei em trabalhar com isso. Era uma maneira de prestar serviço e ajudar uma sociedade que estava doente, enquanto eu tinha meu trabalho na corretora de valores ou no banco de investimento que eu fui trabalhar depois. Então, assim, eu não sei se hoje eu teria saco e paciência para enfrentar cético ateu vagabundo que fica querendo destruir a minha imagem na internet ou ficar falando mal de mim em todos os lugares, mediante um relatório acadêmico que comprova o que eu estou falando. Para isso, eu tenho o laudo do Ministério Público que fala que eu tenho autorização para trabalhar com isso. Já é o suficiente, entendeu? Mas assim, eu não posso predeterminar esses achismos baseados em fluido cósmico, que não existe comprovação da sua existência academicamente. Prana, baseado no conceito hindu, beleza. Baseado nas práticas de medicina tradicional chinesa hoje, beleza. Tá? Agora, Deus também é uma falha. Por quê? Porque em muitas religiões ele não é aplicado.
Então eu não posso colocar isso como um critério universal, sabe? Aí você fala, Deus está no meio de nós. Justificar então essa frase, você não sabe quem é Deus bíblico, para colocar que Deus está no meio de nós. Antigamente, se você for ler Gert Tyson, As Primeiras Comunidades Cristãs, que é um puta livro legal, ele vai te explicar exatamente o que é o Deus está no meio de nós. Gert Tyson, um livro acadêmico de um alemão, doutor em teologia, que leciona nas universidades da Alemanha, ele diz o seguinte: antigamente, quando nós tínhamos o povo hebreu e pagão e surge o povo cristão, né, o cristianismo, existiam os imperadores de uma maneira muito mais forte e agressiva, reinando nas terras dos hebreus. Então você tinha Tibério, você tinha Pôncio Pilatos, você tinha outros imperadores romanos na época, e que eles queriam, porque queriam que o povo os reverenciasse como a representação de Deus na terra. Uma vez que os próprios hebreus, eles tinham uma representação de uma consciência divina, que eles oravam, mas que eles estavam esperando então o seu dito Salvador, ou aquele que seria a representação desse Deus ainda a ser nascido. E aí quando esses imperadores eles observam isso, eles falam, eu sou divino o suficiente para ser a representação desses deuses na terra. Quando Jesus morre crucificado por Tibério, Tibério manda crucificar Jesus, e aí falam, né, que Jesus estaria no lado direito de Deus, ele fica mais puto ainda. Ele fala, então eu tenho que estar do lado esquerdo. E Paulo, na época, que foi quem fundou a Igreja Apostólica Romana, ele convence o imperador de que ele teria que estar ali realmente do lado de Deus, que ele era a representação divina. E mediante a isso, ele obriga o povo a fazer louvores a ele. Por isso que falavam que Deus está entre nós, porque o imperador existia na terra de Jerusalém, obrigando os hebreus a servi-lo, e que durante esse processo de rebelião ou revolta da população contra os romanos, por construções de arqueoduto em lugares que não deveriam, por construções de cemitérios dentro da terra sagrada e que não poderia fazer isso, há essa monção popular contra os imperadores. Então você imagina que na hora de que os complôs aconteciam da população contra os romanos, né, onde realmente Jesus tirava os ditos demônios da terra, que na verdade eram os estrangeiros, leia-se os romanos, e isso está no livro, surge essa composição dessa frase, Deus está no meio de nós. Sabe quando você vê os apóstolos, imagina a cena, os apóstolos e o povo, e o imperador passando, ele fala, ó, Deus está no meio de nós. É exatamente isso. E o mesmo foi visto nos manuscritos do Mar Morto, quando teve uma pesquisadora, eu não vou lembrar o nome dela, mas foi recente, ela traz exatamente essas manifestações populares em meio a códigos vistos no próprio manuscrito do Mar Morto. Então o que você está vendo, Deus está no meio de nós, é uma frase que impacta a presença do imperador e dos romanos no meio dos judeus, leia-se hebreus na época, tá? Então, você está vendo como a desconstrução do seu texto, a gente separa e fala, realmente não bate, sabe? Eu realmente acredito que exista sim uma energia que você possa vir a atrair e canalizar. Porém, não tem como mensurá-la, sabe? Eu já vi, por exemplo, muitas manifestações dessa energia por meio de documentários sendo utilizados na Índia e no Tibete, onde você vê realmente a aplicabilidade de uma energia que não se consegue chegar a um padrão, uma métrica, pois ela não é eletromagnética e ela não tem como um mecanismo mensurar. Um moleque de 12 anos que trabalha com essas técnicas, eu já vi no Oriente, tem um documentário tibetano que mostra um moleque de 12 anos fazendo essas técnicas, ele mostra realmente o processo e ele pode fritar um aparelho eletrônico do seu lado. Mas isso foi um eletromagnetismo? Não foi. Isso pode ser mensurado por a energia do seu corpo, que não é eletromagnética. O seu corpo solta pulsos nervosos. Esses pulsos nervosos, eles possuem uma pequena energia, tá? Toda a sua rede de sistema nervoso, incluindo o seu cérebro, ele vai trabalhar com pulsos. É como se eu pegasse esse pulso e potencializasse ele 100 milhões de vezes e fizesse com que esse pulso ele percorresse não só
todos os canais visíveis do meu corpo, mas ele fosse utilizado para se mover no meu triplo aquecedor e todos os canais invisíveis, todos os canais que envolvem os princípios da acupuntura, ao ponto de eu poder colocar esterilizando ele, jogando ele para fora. Mas, de novo, o que eu estou te falando é uma observação que eu vi no vídeo. Só que não tem como mensurar isso, não tem um equipamento que chegue e fale, ok, esse pulso eu entendi o que ele é. Esse material que justifica isso que eu falei está num livro de um médico havaiano, na qual ele traz esse conceito de uma anatomia esotérica. Ele é um médico havaiano, tá? Eu não vou lembrar o nome dele, eu lembro a capa do livro, mas eu não lembro o nome. E ele traz esse conceito de que realmente o corpo humano pode liberar tais pulsos do sistema nervoso que envolve o cérebro, a coluna vertebral e toda a estrutura do corpo, mas não tem como chegar a uma razão, uma mensuração do que é isso. E acho que a ciência também não está nem aí para isso, tem mais coisas a se importar. E eu prefiro que ela se importe muito mais achar a cura para a AIDS, buscar a cura do Covid, de doenças reais, do que ficar especulando sobre a espiritualidade. Não porque pode me atingir, mas porque o mundo precisa de esperança para suas enfermidades nesse critério, tá? Fernand A. Sou inscrita no seu canal, tenho 16 aninhos e há um bom tempo venho acompanhando seus vídeos. Amo todos, dá medo, mas eu tenho uma pergunta, sou wicana. Wicana! Acredito em meus deuses, tá vendo? Deuses. Acho que a filosofia da Wicca em si é quase a mesma do budismo. Como assim? O budismo não tem deuses? A pergunta é como o budismo enxerga a Wicca? Com os olhos. Tipo, tem algo que o budismo não concorda? Mesmo que alguns wiccanos não acreditam em obsessores. Para aprender a retirar essas... Bom, deixa eu falar. Primeira coisa é que o budismo não tem que achar nada. Quem acha, geralmente, é o cristão. O cristão é o primeiro a apedrejar as outras crenças. Então, você vai na igreja lá, o pastor tá... porque o cara incorpora o demônio no centro de Umbanda. Porque eu vi, o espírito baixou na pessoa e o condenou à miséria. Quem faz isso são os pastores evangélicos. A igreja na Idade Média condenava as bruxas. Então, todo mundo ali que era feio e que tinha uma verruga no nariz ia para a fogueira, ia para a Inquisição. Foram mais de 3 milhões de pessoas mortas porque a igreja assim o quis. Por quê? Porque trabalhava com encantos, com pozinhos, com ervas. Hoje chama-se fitoterapia isso. Mas a igreja, há muito tempo atrás, foi lá e matou 3 milhões de pessoas na Europa. Obrigado, igreja. Legal vocês. O budismo não tem que ter preconceito com ninguém. E não existe preconceito em relação a nenhuma religião. Ao contrário, os lamas eles olham e dão risada, dizendo, olha lá, beleza, vamos ver o que o cara entrega dessa vez aqui em questionamento. Antigamente, tínhamos disputas filosóficas, isso era legal pra caramba. Tem um livro muito interessante que fala sobre a história do budismo, escrito por eu não sei se ele era Mahayana ou Theravada, eu acho que ele era Mahayana, que é uma das tradições budistas e que teve que estudar o Theravada para poder criar um livro neutro e trazer a origem de como tudo aconteceu, desde a origem do próprio Siddhartha até os dias de hoje. E ele fala que antigamente o Siddhartha e todo mundo lá naquela região da Índia gostava bastante das disputas filosóficas. Então muitos povos que passavam por aquela região, eles carregavam bandeiras de suas crenças. Beleza, principalmente os pré-védicos, os gregos, traziam muito desses discursos. E aí eles paravam para buscar entender o ponto de vista dessas crenças. E duas escolas se perfaziam dentro desses discursos da ausência do eu, não eu, sobre a consciência humana e tudo mais, que era a Madhyamika e a Yogacara, que eram duas escolas tradicionais da época que são são escolas filosofais e que ficam discursando sobre a origem de quem, o que é o que é o ser humano e muitas coisas legais desse tipo. E muitos mestres vieram dessas escolas. Então você pode ter Varuna, você pode ter Nagarjuna, você pode ter Tilopa, que eram figuras importantes e que traziam esses enredos. Então quando você
começa a entender a origem de tudo, você começa a buscar a reconhecer no outro a essência daquilo que ele busca dentro das suas crenças. Eu não vou fazer julgamento mediante aquilo que você acredita, mas eu vou fazer julgamento mediante as ideias que você está propondo. Beleza. O budismo, ele inicialmente era monástico. Então, a primeira manifestação do budismo, o Theravada, ele torna-se muito mais monástico. Eles ficam lá estudando 20, 30, 40 anos dentro do templo e eles ficam enclausurados lá dentro. Quando surge o Mahayana, ele fala, não, nós temos que passar isso para o mundo. Então ele começa a pegar um conhecimento de 10, 15, 20 anos monástico e começa a ir para o mundo. Eu, por exemplo, tive do lado do Mingyur Rinpoche, que exatamente passou todo um processo de escolaridade para entender as religiões, entender a origem de tudo, conseguir fazer suas práticas, atingir um nível de respeito para o próximo. Quando ele sai, ele se diverte, ele olha o mundo, ele fala, cara, esse mundo é legal, é divertido. O preconceito, então, de novo, não está dentro do budismo. O budismo não é preconceituoso. Ao contrário, se anula o preconceito bem no começo, quando a gente vai trabalhar o apego, o ego, a inveja, a ganância e todos esses processos que estão intrínsecos ao ser humano, tá? A gente chama de venenos da mente, mas ele se expande muito mais que isso. Em outras linhagens do budismo, em outras tradições, pode ser até maior a busca pela correção do indivíduo. Quem vai ter preconceito, de novo, é aqueles que se sentem ameaçados mediante essa crença. Historicamente, a igreja. Por isso que a igreja, ela apedreja todo mundo. E quando chega na vez do budismo, ele olha e fala, esse aqui faz o quê mesmo? Eu não sei o que é. O que o budismo acredita? É assim. Tá? Então o budismo não tem nenhuma opinião sobre o Wicca e não tem que ter opinião sobre nenhuma das religiões. É simples assim. Tá? Se você é wicano, divirta-se e toma muito cuidado com a igreja e com o preconceito de outras crenças sobre você. Porque o budismo, ninguém vai falar nada sobre você. Eu, por exemplo, eu nunca fui wicano, mas eu entendo um pouco sobre a Wicca. E por quê? Aí a gente vai trabalhar a história. Há muitos e muitos anos atrás, alguns povos, eles trabalhavam com culto à natureza. Então eles olhavam para uma árvore e falavam, a árvore é um deus, o rio é um deus, a lua é um deus, o sol é um deus, o ar é um deus, a atmosfera é um deus. E eles, a terra, a grama e tudo mais, por quê? Porque ele é divino. Ele está ali, ele existe, ele é real e ele me observa. Então essa correlação entre os elementos da natureza e a minha pessoa significa que eu estou inserido dentro de um conceito entre deidades, entre deuses. Ok? Se você for para o norte da África e se você for para o Oriente, você vai ver religiões que surgiram com essa mesma ideia de culto aos ancestrais. Na África, Xangô torna-se a representação de uma montanha, Iemoja é a representação de um rio, e assim por diante, né? Ogum, os metais, Oxóssi, são as matas. Só que no Oriente, por exemplo, no próprio Tibete, antes da constituição do Tibete, você tinha o bonismo. O bonismo também são os povos ancestrais que faziam realmente essa ideia da representação dessas consciências da natureza. Ok? Então você tem povos mais antigos que você pode julgar como os ancestrais da Wicca, mas que também trazem esse princípio da representação da natureza dentro daquilo que eles consideram como deidades. E é muito bonito de se ver isso. Tá? Eu tenho um livro muito legal aqui que chama-se Os Povos das Montanhas do Himalaia, que são os ancestrais e que eles faziam esses ritos de exorcismo nas montanhas, utilizando os conceitos que muito o budismo tibetano hoje utiliza, sabe? Mas mais lapidado para passar para as pessoas em meio às outras práticas. E eu tenho os instrumentos que eles usavam, a gente tem essas cerimônias aqui, e é animal de fazer, tá? Então, de novo, eu não tenho preconceito nenhum, o budismo se diverte com todas as religiões, ele acha legal, o Dalai Lama tem um livro sobre as outras religiões, onde ele fala sobre o budismo, sobre a ótica do cristianismo, o judaísmo e outras crenças. Eu acho que eu tenho esse livro aí, mas eu ainda não cheguei a ler, mas acho que a gente tem aqui, tá? Você ainda me pergunta o seguinte, para aprender a retirar essas criaturas e encaminhar, elas temos que se converter ao budismo para desenvolver essas técnicas? Ué, mas a Wicca não tem?
de novo, vamos entender. Você, por exemplo, é cristã, mas você gosta de ir em centro espírita. O cristianismo olha e fala, isso não tem nada a ver conosco, não tem a ver com a nossa crença. Se você quiser, você aprende o livro dos ritos menores e maiores, que é o livro capa vermelha, que é utilizado para o exorcismo. Então, se você quer aprender a retirada de energias ruins, leia-se demônios dentro da Igreja Católica, você vai comprar esses livros, ou você vai fazer cursos. O Vaticano abriu, por exemplo, cursos para poder aprender demonologia e a utilização nesses ritos do exorcismo. Só que você tem que saber falar italiano e vai gastar uma puta bica. Beleza. Agora, eu não posso trafegar entre crenças. Eu não posso ir para o espiritismo de final de semana e ir para a missa ao longo da semana. Porque isso não faz sentido. Se você é wicana, você tem que explorar ao máximo a sua crença. Se a sua crença não busca a retirada de seres do mundo espiritual, ela então não se adequa àquilo que você precisa. Se a Wicca não acredita em obsessores, não acredita nesses espíritos como você falou, embora seja um gap seu, porque ela acredita sim, e não no nível de obsessores, mas ela acredita nos fenômenos negativos da natureza, nos fenômenos que podem vir atrapalhar você, em seres elementais da natureza que são maléficos à sua existência, tá? Então, assim, independente do nome obsessores, ou no budismo, narakas e outros seres que a gente chama, o medo, ele existe em todas as crenças. Todas as crenças têm o seu, entre aspas, diabo, demônio, ou criaturas que possam vir a te afetar. A Wicca também tem. A questão é como é que você expurga isso. A Wicca tem que ensinar. Se a Wicca não ensina, ou a sua prática não é a Wicca real, pura, que realmente traz toda a ancestralidade das coisas, você está no lugar errado. Se você quer aprender a retirada dessas energias, primeiro que você tem que acreditar nelas. Se a Wicca não acredita nesses obsessores de acordo com a sua palavra, você está no lugar errado. Ok? Então, assim, dentro de todas as religiões que eu já vi, a eficácia maior para entender essas energias e a retirada encontra-se no budismo tibetano, porque eles veem a natureza pura desses seres. Quando você, por exemplo, vai fazer o exorcismo da igreja, leia-se, você vê isso nos livros do próprio Gabriele Amorfi, ele fala o quê? Né? Primeira coisa é que 99% das pessoas, elas simplesmente estão com problemas psicológicos ali e que não é nenhum demônio, é simplesmente um problema mental. Então eu vou criar um enredo, eu vou criar uma alegoria para que a pessoa se livre do mal que ela acha que está sendo atormentada. E ela passa a acreditar que aquele mal não existe mais mediante essa cerimônia. Beleza? Outras crenças, por exemplo, elas buscam ser até mais radicais, sabe? Tem gente que usa até violência contra uma pessoa que se diz estar possuída. Agora, quando você vai para o budismo, não existe possessão no budismo, não existe incorporação no budismo. O budismo vai olhar esses seres que estão trafegando entre nós e vai agir com compaixão. Ele vai olhar aqui e ele vai falar, eu tenho que fazer uma prática em benefício a todos os seres sencientes para poder encaminhar essas consciências para que elas possam voltar à vida e ter novamente o seu direito de existir. Então eu sei práticas para poder trabalhar essas consciências, encaminhá-las e fazer com que elas voltem para ter o seu efeito kármico novamente. Ou seja, eu vou agir novamente na vida, vou seguir o caminho direito, vou fazer todo, ter o meu direito à existência. Ok. O que você prefere? Trabalhar com uma ilusão, fazer com que realmente uma pessoa mentalmente que está sendo atacada por um dito demônio que não existe, passar a acreditar que aquilo realmente funcionou, mediante alegoria como a cruz na testa, a água benta, passar a estola sobre a cabeça da pessoa, como a gente viu no vídeo do Padre e o Demônio, que saiu esse documentário, ou você prefere trabalhar uma técnica que olhe esses seres como realmente uma maneira amorosa e compassiva e que eu possa ajudá-los mediante a técnicas que funcionam e são reais e que eu vi e pratico elas. Sabe, são técnicas milenares de 2.000, 3.000 anos atrás, que ainda são mantidas na sua tradição. E você encaminha esses seres de uma maneira verdadeira e honesta, na qual você pratica a sua compaixão. Você escolhe. Então, de novo, não faça um yakisoba espiritual
falando que a Wicca não faz, então eu vou dar um pulinho para outras religiões, agregar dentro daquele princípio, porque você vai estar destruindo uma religião ancestral, uma religião que é passada tradicionalmente a muitas pessoas por séculos, décadas ou o que for. Você não pode fazer isso, tá bom? Então, se não atende às suas necessidades, a Wicca, procure outras religiões, tá? Ou se aprofunde muito na Wicca para poder achar onde está a resposta. Olivia Alcântara. Boa noite, Rodrigues, eu espero que os me chamo Olivia, sou espírita e já acompanho o seu canal há muito tempo. Gosto muito das explicações que você dá durante os vídeos. Já tinha algum tempo que não acompanhava o canal e voltei a maratonar os conteúdos, os vídeos. Assisti ao vídeo da Dora Figueiredo à noite e não tive uma boa noite de sono. Eu acordei às 2 da manhã e não consegui dormir mais. A minha dúvida é possível que o espírito ou entidades que apareçam nos vídeos possam passar a energia deles através dos vídeos para mim? Por isso que você consegue sentir essas energias pelo vídeo? Seria possível que outras pessoas possam sentir também? Parabéns pelo belíssimo trabalho, desde já agradeço pela atenção. Vamos lá, Olivia, quando você vai assistir um filme de comédia, você ri ou você chora? Tem gente que chora de rir. Quando você vai assistir um drama, você ri ou você chora? Né? Você não vai ver, tipo, eu lembro... como é que era aquele nome? Como é que... Tinha um nome. Um filme muito antigo, mas triste pra cacete. Eu não vou lembrar o nome. Bom, era um moleque que todo mundo amava, o moleque era todo gente boa, todo mundo gostava do moleque, o moleque ele pula sem querer acidentalmente no trilho do trem e morre. Você não vai rir. Você não vai, você vai chorar pacas no vídeo, né, no filme. Então você começa a ter uma correlação com as emoções quando você vai no cinema. Então você capta a sensação do ator, a forma de pensamento do ator, você se cativa pelo personagem e aquilo passa para você essa emoção. Quando você assistiu o vídeo da Dora, você se conectou ao vídeo, fazendo o mesmo processo quando você vai assistir um drama ou uma comédia. Você se assustou. Tem gente que vai assistir filme de terror e fica uma semana sem dormir, sabe? Uma semana sem dormir. Por quê? Por causa do susto, do medo, de olhar para o escuro e pensar que alguma coisa vai te atacar. Não que seja o Jason, o Freddy Krueger, mas é que o terror hoje, ele é um terror psicológico sobre os indivíduos e te atormenta, sabe? Tem filmes maravilhosos de terror e tem outros que você olha e você fala, meu, é um puta besterol. Mas você se conecta e você pode eventualmente ficar dias sem dormir. Isso é você, é o seu emocional, é a maneira como você interpreta as informações, é a maneira como você se conecta a elas. Tem gente, por exemplo, que são pessoas mais frias, que não se conectam aos outros, que não transparecem as emoções, que não se importam com isso. Tá? Por quê? Porque eles não se correlacionam emocionalmente, eles se correlacionam mais mentalmente ou fisicamente. Mas as emoções ele não transparece. Você já conheceu pessoas frias na sua vida, da mesma maneira que você conhece pessoas pegajosas na sua vida, tá? Então, assim, quando você assiste um vídeo, você cria essa expectativa de se correlacionar, porque você se vê naquele ambiente, você sente aquele ambiente, você entende as situações e projeta para você isso, tá? Mas nenhum obsessor que está nos vídeos vai agir sobre você, nenhum. Primeiro que você tem que ter uma habilidade muito fera para você poder olhar, identificar o ser e fazer com que essa consciência que está no Azerbaijão vir para sua casa, ok? Eu mesmo, como trabalho com essa questão de atrair consciências e fazer com que elas se manifestem aqui, caso eu queira, eu trabalho com limites. Então, quando eu vejo alguma coisa no vídeo, eu me limito a ver somente o essencial no vídeo. Quando eu tento realmente fazer algo a mais e falar, não, agora eu acho que dá para puxar essa consciência para cá, eu identifico onde está essa consciência e atraio ela para mim.
Tá? E isso é ensinado dentro do budismo tibetano, onde você tem sim as aplicabilidades da clarividência, e uma dessas é você poder identificar consciência de pessoas que faleceram. Tá? Eu tenho aqui material que comprova a existência dessa técnica e dessa prática. Tá? Tem pessoas que só judicialmente mostrando isso, e olhe lá. Então você cria essa lei da atração, você não faz isso. Você só simplesmente se envolve com a cena, mas atrair você não atraiu. Por quê? Porque até então, aquele vídeo já foi gravado e essas energias já tinham sido retiradas da Dora. Então, você não tem o que atrair, entende? O que pode acontecer também, no máximo do extremo, é você manifestar as suas próprias energias em você ou na sua casa. Aí sim, tá? Aí sim. Mas não necessariamente o vídeo te influenciar atraindo essas energias para você, ok? Então é isso, já mandamos aqui 40 minutinhos, falamos muito mais o necessário para vocês entenderem ainda mais o que nós abordamos nos vídeos e o conhecimento necessário para corrigi-los também, tá bom? Bom, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos junto a tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e obter todas as informações lá, inclusive os valores. Uma vez que eu não sou paranormal, não sou vidente, não sou pai de santo, não sou médium, não sou espírita, eu sou um profissional de técnicas alternativas ou das práticas integrativas complementares e eu cobro pelos serviços. Ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro e o outro é o PayPal. Seja Membro, encontra-se aqui abaixo. Só você clicar nesse botãozinho, vai ser levado a uma aba e ali eu acho que até R$8 você consegue doar, que nos ajude muito. No PayPal, também encontra-se aqui abaixo, você pode doar qualquer valor que nos ajuda também. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.